Vamos lá, vamos conversar sobre o que o Fluminense precisa fazer para ganhar do Cruzeiro amanhã, quinta-feira, às 21h30. No Maracanã, um jogo em casa, nós temos 10 jogos ainda, nós precisamos de 6 vitórias para ficar mais tranquilo em termos de rebaixamento, ou até brigar lá para cima. Para cima que eu digo é tentar uma Sul-Americana, mas o foco principal é sair dessa zona de rebaixamento. A diferença do Fluminense para o Vitória, vocês sabem que é de 1 ponto. O Vitória tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, fora de casa, vai jogar lá em Minas Gerais, lá em BH. Então um jogo bem complicado. Provavelmente o Atlético deve botar um time alternativo, um time misto, mas mesmo assim continua forte, é favorito para o jogo contra o Vitória. Mas o Fluminense tem que fazer a parte dele em casa. Tem que fazer a parte dele jogando em casa e somar os 3 pontos e dane-se que do outro lado está o Fernando Diniz, que é o Cruzeiro, o 8º colocado, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense tem que fazer a parte dele e quando você está com a corda no pescoço, para que ela não feche o nó em definitivo, você tem que fazer tudo para soltar dela. O Fluminense tem que fazer, já até demorou para tentar sair dessa situação. Segundo o Mano Menezes, lá na cobrança dos torcedores organizados no CT Carlos Castilho, ele disse que ninguém está de sacanagem, ele disse que vai ter uma mudança a partir desse jogo de quinta-feira, na postura dos jogadores. Ele também citou que vai ter uma mescla entre experientes e mais jovens. Com a suspensão do Cano para esse jogo, é provável que o garoto Matheus Reis seja uma opção no banco de reserva, então devemos ter ali, já que não teremos o Cano, devemos ter o Cauê Elias como titular, que já vinha sendo como titular. O JK volta a ser relacionado, ele que ficou fora do último jogo, e o Matheus Reis deve ser a outra opção para o ataque. Cara, a gente vai enfrentar um adversário que está com um novo treinador, que é o Fernando Diniz, que ainda não perdeu sob o comando do Cruzeiro. É um treinador que gosta da posse de bola. E o Fluminense, ele renega isso, né? O time do Mano Menezes não gosta de ter a posse de bola. E isso vai se encaixar na forma que o Diniz gosta de jogar, de conduzir o jogo, jogar avançado, jogar ofensivamente. Não sei se deu tempo ainda da defesa do Cruzeiro se tornar um ponto fraco, desde a chegada dele, mas eu acho que ele acrescentou mais coisas positivas do que negativas nesse início de trabalho dele no Cruzeiro. O que vai me preocupar nesse jogo contra eles é o quanto o Fernando Diniz conhece o Fluminense. E ele conhece o Fluminense bastante, né? E eu acho que mesmo desempregado, ele observava os jogos do Fluminense e sabe que o Fluminense é um time reativo, um time que vai dar bola para o adversário, e é isso que ele quer. Devemos ter um Cruzeiro que deve jogar ofensivamente, que é a cara do Fernando Diniz, ele vai jogar na defesa, independente do lugar ou do adversário, se é fora ou dentro de casa, a postura dos times do Fernando Diniz sempre são ofensivas, e o Fluminense tem que ficar muito esperto com esse ataque praticamente próximo da área da defesa do Fluminense. E o Mano Menezes precisa mudar o time, né? Precisa mudar a postura, precisa mudar a formação tática. Acho que ele deveria sair do 4-3-3 e ir para um 4-4-2, ainda mais com um time como o Cruzeiro e com um técnico como o Fernando Diniz. Eu acho que ele botar mais um jogador no meio de campo seria interessante, a entrada do Lima ou de um outro jogador, do Terãs, né? Seria uma novidade, seria um respiro, uma coisa diferente ao Lima, porque sempre o Lima no meio de campo, né? Então bota mais um jogador no meio de campo ali, para preencher o meio, para ter um pouquinho mais de posse de bola, não ter essa bola tão entregue nos pés da equipe cruzeirense. Seria interessante partir para um 4-4-2. Não teremos o Diogo Barbosa, que está suspenso, então Fuentes deve ser o titular. O Marcelo tem treino, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, o time está treinando, então a provável escalação deve sair. Mas devemos ter a volta do Marcelo para a lateral esquerda ou a utilização do Fuentes por ali. Então está entre Fuentes e o Marcelo, já que o Diogo Barbosa está suspenso, graças a Deus. O Samuel Xavier, na minha opinião, aí já começa a minha opinião. Eu acho que o Samuel Xavier deveria ir para um banco de reserva. Eu acho que o Guga está sendo muito mais útil defensivamente e também ofensivamente do que o próprio Samuel Xavier, que vem fazendo jogos ruins em sequência.
Tem o Antônio Carlos e o Thiago Santos. Se o Thiago Silva for relacionado e for jogar, ele que, segundo o Mano Menezes não, segundo o Mário, tomou injeção no tornozelo para atuar contra o Atlético Mineiro, chorou, jogou no sacrifício. A gente não sabe se ele ainda está 100% para atuar no jogo tão difícil contra o Cruzeiro, que tem um centroavante, Caio Jorge, um time organizado, um jovem atacante. Se o Thiago Silva jogar, ok, Thiago Silva e Thiago Santos. Se ele não puder, minha preocupação é esse desequilíbrio técnico do Antônio Carlos. Antônio Carlos tem jogo que faz muito bem e tem outro jogo que faz muito mal. A gente tem o Felipe Andrade, que pode ser uma opção na zaga. Tem o Manuel, que pode entrar por ali, que seria interessante, e é um zagueiro experiente. No meio de campo é o Bernal, o Martinelli só não foi para o banco de reserva ainda porque o Nonato está no departamento médico por causa da fratura no nariz. O Martinelli vem jogando mal. Interessante, seria legal se nós tivéssemos o Nonato para jogar no lugar dele. Mas tem o Lima, que pode entrar no time também. Tem até o próprio Terães e tem o Ganso, que é o titular absoluto ali da armação do jogo. Renato Augusto, eu não conto para isso. Já no ataque, no último jogo o Keno foi titular, aberto ali pelo lado esquerdo. O Serna foi pro banco, o Keno entrou. Depois o Serna entrou no decorrer da partida, botou uma bola na trave. Mesmo não fazendo um bom jogo, um grande jogo, o Serna, que entrou no decorrer da partida, pelo menos uma bola na trave ele colocou. Né? É um jogador mais efetivo na área. O Keno fez um grande jogo, né? Um jogo anterior ao Atlético Goianiense. E contra o Atlético Goianiense, meu amigo, ele praticamente pediu para ser expulso, fazendo faltas violentas, quase tomando o segundo cartão amarelo. Fez um jogo horroroso o Keno. Eu acho que ele volta com o Serna como titular ali, aberto pelo lado esquerdo, né? Mais forte fisicamente, seria mais interessante o Serna do que o Keno. O Arias, segundo o Mário na coletiva, eles entraram no acordo, conversaram, ele em dezembro vai liberar o jogador para procurar um novo clube, desde que esteja no que o Fluminense quer receber pela transferência, lembrando que o Fluminense só tem 50% do Arias, também não pode fazer doação, né? Eu acho que o Fluminense já faz muita doação com a base, fazer com um campeão das Américas, jogador da seleção colombiana, seria nada inteligente. E na centroavância é o Cauã Elias. Eu gosto do Cauã Elias. Eu acho que esse ano de 2024 está mais pro Cauã Elias do que pro Cano. O Cano já não teve uma pré-temporada interessante, não teve um ano de 2024 bom, que muita contusão, uma hora era o joelho, outra hora era o pé, jogava no sacrifício, o Mário botou na conta deu a entender que botou na conta do Fernando Diniz a antecipação da escalação dos titulares, visando a utilização na Recopa Sul-Americana. O Diniz achou que esse time precisava ganhar ritmo de jogo e colocou os titulares contra o Bangu, fugindo do planejamento estabelecido antes da temporada. Isso prejudicou a pré-temporada dos profissionais, dos titulares. Aí, por consequência, acabou gerando contusões, problemas físicos, esse negócio todo, né? Cada um terceirizando as suas culpas. Aí o Cano foi o maior prejudicado nisso. Até o próprio Cano falou, né? O Diniz tem aquele jeito dele, né? Sem querer falar mal, ele falou, né? Eu jogava no sacrifício com o Fernando Diniz, né? Pelo bem do time. Isso não é o ideal. Então o ano de 2024 pro Cano foi muito ruim. E agora é o garoto que tem que jogar. É o Cauã Elias que tem que ganhar confiança, é jovem, é rápido. Então bota o garoto para jogar e o reserva dele, se não for o Matheus Reis, é o JK, que também é jovem. Quem vai tirar o Fluminense dessa situação é essa mescla que o Mano Menezes falou no CT. De jogadores experientes e principalmente de moleques da base. Eu creio aí num time bem diferente, eu creio na entrada do Guga, eu creio na entrada no retorno do Serra na ponta esquerda, até da utilização do Terãs, quem sabe, no meio de campo. Vamos ver, vamos torcer que alguma coisa precisa ser feita, a postura tem que ser muito mais agressiva contra o Cruzeiro, pelo adversário, que é o 8º colocado, e pelo novo treinador, que comanda a equipe, que conhece muito bem o Fluminense, que é o Fernando Diniz, e gosta de ter a posse de bola, é um treinador agressivo, que joga no ataque. Então, mano, nada de ficar jogando na defesa, belezinha? Postura diferente, muito diferente nessa quinta-feira. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tô indo nessa.